Olá, olá, que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio de Equilíbrio e Caos. Eu sou a Pri Leite e estou muito feliz de te ter aqui hoje, porque o nosso tema é leveza. Esse é um tema que, assim, toca o meu coração e eu acredito ele ser muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde a gente vê, assim, um índice enorme de estresse, ansiedade, burnout, e isso no nosso corpo acaba afetando como a gente se sente dentro do nosso corpo, né? Como você se sente no seu corpo hoje. Então, vou te convidar aqui, logo de cara, logo de começo, a ter um momentinho aqui para você ter uma respiraçãozinha profunda, uma só, e observar como o seu corpo está se sentindo hoje, agora, nesse momento. Você está sentindo alguma forma de tensão, de repente, na sua garganta? Sabe aquela sensação assim que você não consegue engolir alguma coisa? Ou no seu peito, de repente nos seus quadris, nas suas costas, nos ombros, no espaço entre as sobrancelhas. O nosso corpo, ele constantemente conversa com a gente, né? Ele está processando as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas experiências no mundo. E diante de um mundo caótico e intenso como que a grande maioria de nós vivemos, a gente acaba sentindo um apertão no nosso corpo, né? O nosso corpo acaba se sentindo um pouco pesado, que é o contrário da leveza, ao contrário de quando você está se sentindo leve, quando você vai de repente assistir um filme de comédia ou vai num show de comédia com um amigo, com uma amiga, com um namorado, e você tá lá dando risada e você tá assim no momento presente, se divertindo. Eu adoro comédia, adoro, pode me chamar que eu vou. E você sente automaticamente o seu corpo mais leve, né? O sorriso, a endorfina, aquela coisa toda maravilhosa, deixando a nossa musculatura mais solta na região dos ombros, dos quadris, das costas e por aí vai. Então, gente, não é que é pra gente se julgar, né? Ai, meu Deus, tô muito tensa, Pri. Ou então, ai, não, tô me sentindo leve, tá tudo bem. É uma questão da gente pausar e observar, né? Porque é muito importante que a gente tenha essas pausas no nosso dia a dia, na nossa vida, para a gente se conectar com a gente mesmo. E quando a gente estiver se sentindo muito apertado, digamos assim, sufocado, né? Eu já me senti muito assim, sufocada. E principalmente por isso eu quis tanto escrever sobre leveza e reflexões sobre leveza. E eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Eu me sentia uma pessoa muito leve de uma forma geral. Quando eu era mais jovem, sabe, gente? Eu estava nos meus anos... Quando eu tinha os meus 20 anos, eu tive um momento da minha vida, assim, que eu estava aqui em Los Angeles, morando na Califórnia, dando aulas de yoga. E eu brinco com meu esposo que aquele foi uma fase, assim, que eu era feliz e eu sabia. Eu ganhava pouco e eu estava feliz e eu estava bem, sabe? Uma fase que você tá bem. E nessa fase eu me senti incrivelmente leve, incrivelmente feliz, contente, né? Contentamento. E depois que eu tive o meu primeiro filho, Oliver, eu me senti extasiada, vou ser honesta com vocês. Cada mãe, cada pessoa tem uma experiência diferente. Essa é a minha experiência. Depois do meu primeiro filho, quando ele chegou, quando ele saiu de mim, eu me senti completamente extasiada. Tanto é que eu lembro, assim, que o ano de 2018, quando ele nasceu, foi um dos anos mais deliciosos da minha vida. Difíceis também, né? Porque ter bebê não é fácil, tá, gente? Não tô romantizando aqui, não. Mas pra mim foi uma experiência, assim, que o meu coração aquecia, expandia, eu tava feliz, eu tava leve. Mas conforme ele foi crescendo, eu comecei a sentir um peso, gente. Um peso, porque na minha experiência, né, mais uma vez eu tô aqui falando por mim, eu comecei a me preocupar com essa criança crescendo e como que ele ia ir pro mundo. E como o mundo era, né, podia ser muito cruel. Muito cruel. Inclusive, em uma das partes do livro, eu falo sobre uma experiência de abuso que nunca teria passado na minha cabeça se eu não tivesse tido os meus filhos, porque
depois de ter tido o Oliver, eu falei, meu Deus, eu, assim, né, choquei. Eu entrei na live da Flávia Kalina e da Leilani Rocha, ou Ribeiro, se eu tô falando errado aqui, desculpa. Mas eu vi uma live delas e eu fiquei, assim, chocadíssima. E meio que me bateu um desespero. Meio que não, totalmente me bateu um desespero sobre abuso de crianças, abuso de bebês, que é uma coisa que jamais, nunca tinha passado na minha cabeça. E o mundo começou a ficar mais pesado. E não só isso, né? Mas também você tem uma criança, um bebê, um ser indefeso. E aí você deixa na sua casa com uma pessoa, de repente, desconhecida, uma babá, por exemplo. E você coloca a câmera, porque você quer ver, né? A criança tá chorando, tá se esberrando, tá dando comida, não tá dando comida. Como que tá, né? Quem já cuidou de bebê, quem já teve criança na família, sabe como que é. E isso criou uma ansiedade, uma angústia em mim, não só pelo meu filho, mas pelas crianças em geral do mundo, pelas pessoas do mundo. Eu acho assim que depois que eu tive o meu primeiro filho, eu comecei a sentir de uma forma muito mais intensa do que eu sentia antes. Por exemplo, antes, se alguém me contasse uma história muito triste, pessoal, seja de abuso emocional, físico, né? Qualquer forma assim dessas maldades e tristezas do mundo, ou alguém me contasse, nossa, que perdeu um filho, ou que de repente perdeu um pai, perdeu uma mãe, algo assim dessas tristezas da vida que fazem parte da vida, do mundo que a gente vive, eu ficaria triste, eu teria empatia pela pessoa. Mas depois que eu tive o meu filho, essa empatia, essa habilidade de sentir junto com o outro, assim, virou 10 vezes maior. E com isso as alegrias ficaram muito maiores, o prazer das coisas pequenas ficou muito maior, mas também as tristezas e os pesos. Então tudo se intensificou, ficou muito mais intenso. E eu me senti com um peso nos meus ombros, e depois veio o Benjamin, em 2021, né, que foi gerado durante a pandemia, que foi aquela loucura. Foi uma gestação totalmente diferente da primeira. E eu senti um peso muito grande. Então, quando eu pensava, eu falava, gente, tanto é que eu fiz os 21 dias de leveza, né? Está no YouTube, se você ainda não fez. Eu fiz como o Benji tinha o quê? 3 meses de vida, 4 meses de vida. Aí ele tinha 4 meses quando eu gravei os 21 dias de leveza. Eu tava pós-parto, tava me recuperando e eu queria gravar, não precisava, mas eu quis gravar. Porque eu estava nessa busca de me reconectar com essa leveza, sabe? No meu corpo, na minha alma, no meu coração. E por isso eu quis, assim, colocar no livro essa parte de leveza. E eu pensava na fase da minha vida que eu estava livre, leve, solta e... o que é que me deixava leve? O que é que fazia com que eu me sentisse leve? E é claro que a minha prática de yoga é uma parte enorme daquilo, da minha rotina de autocuidado, de autoconhecimento, para eu me sentir mais leve. Gente, parece que, assim, depois da prática de yoga, a gente tá, assim, 200 quilos mais leve, né? 100 quilos de cada ombro que vai embora. Mais 100 quilos de peso, né? Assim, que eu digo, de cada quadril, que você se sente mais leve, você simplesmente se sente mais leve. Parece que tiraram literalmente um peso, uma mala, né? De tensão dos nossos ombros, das nossas costas, do nosso corpo, e a gente sai da aula de yoga se sentindo muito mais leve do que quando entrou. E é um processo que nem hoje, o que faz com que eu me sinta mais leve, nesse momento que eu tô gravando esse podcast, nessa fasezinha, é eu colocar meu fone de ouvido e escutar música, gente, escutar MPB, acredita? Eu ando escutando muita Marisa Monte, acredite ou não, ando escutando muita Luísa Posse, Zizi Posse, perdão. Zizi Posse e Luísa Posse também, né? Porque a mãe e filha e tal, eu escuto às vezes os duetos das duas, mas Elis Regina, e às vezes eu peço, eu falo, Alexa, toca Bossa Nova, né? E é um momento, assim, super nostálgico meu, bobo, mas que traz um acolhimento instantâneo pro meu coração, pra minha alma, e eu consigo me sentir mais leve naquele momento. Tanto é que antes do aniversário do Oliver, eu tava enchendo balão aqui em casa na noite anterior, preparando as decorações,
E eu estava escutando Marisa Monte. Sempre escutei Marisa Monte, sou super fã. Gente, por favor, eu quero ir num show da Marisa Monte antes de eu morrer. Marisa Monte, eu quero muito ir no seu show, você não tem noção. E eu tava escutando o álbum dela. Eu falei, nossa, que gostoso que é isso aqui. Que sensação gostosa. Eu sinto no meu corpo, o meu corpo relaxa. O meu corpo fica mais leve. Então eu quero perguntar aqui pra você, o que é, nesse momento da sua vida, que você faz? Pode ser algo pequeno, algo grande, mas que você percebe o seu corpo relaxando. O seu corpo ficando mais leve. E eu digo o seu corpo e o seu coração, a sua alma, você se sente mais leve. O que é que cultiva leveza na sua vida hoje? Né? Sua prática de yoga, com certeza, por favor, vamos praticar junto aí, né, gente? Tô aqui para isso. Mas além disso, como que você traz essa prática com você para fora do tapete de yoga? E eu lembro que uma das fases que eu queria muito me sentir mais leve e que eu me senti muito leve foi depois de passar na faculdade. Porque, gente, antes de entrar na faculdade eu não sabia o que eu queria fazer. Passei num monte de vestibular, falo isso no livro também. Passei num monte de vestibular, não fui pra faculdade nenhuma, foi um ó. Eu tava perdida. Mas a gente fica perdida até a gente se encontrar, né? E aí, quando a gente se encontra, é muito bom. E eu escrevi um trechinho aqui no livro que é justamente desse encontro que eu tive comigo mesma quando eu cheguei em São Carlos. Depois de ter passado em outras faculdades, né, eu decidi ir para a UFSCar, para a Federal de São Carlos, para fazer Ciências Sociais. E eu me lembro bem especificamente que eu andava pelas ruas e eu me sentia leve. E eu vou ler um trechinho do livro aqui sobre essa fase, esse momento. E tem outros momentos, né, que tem outros textos e outros momentos na minha vida que eu me sinto leve. Mas eu acho importante a gente refletir sobre isso e quem sabe você se veja um pouquinho e se remeta a fases da sua vida, momentos da sua vida que você se sentiu muito leve, que é muito, muito bom, né, gente? É muito gostoso. Vou ler aqui o trechinho, piquititinho, um dos trechos menores aqui do livro, e ele se chama É Aqui que Você Deve Estar. Você já teve a sensação de caminhar pela rua e saber que você está exatamente onde deveria estar? Cada passo parece certeiro e leve. O vento tem a temperatura perfeita ao acariciar o seu rosto, parece suspirar no seu ouvido. É aqui que você deve estar. Pois foi assim que me senti quando mudei para São Carlos. Leve, confiante, mesmo sem saber a razão. Foi um final de tarde assim, sem mais nem menos, que fui convidada a participar de uma aula experimental de Aikido. Meu amigo morava na frente de casa e disse assim: "Pera aí que eu vou lá em casa pegar uma calça de kimono para te emprestar." Aquela calça de kimono e um camisetão em um tatame da USP seriam o começo de algo que eu ainda não sabia. A primeira aula foi um sucesso. O professor não compareceu. Por isso, o aluno mais velho o substituiu. No caminho de volta para casa, meu amigo me perguntou o que eu tinha achado. Por dentro eu pensava: você tem que aprender a cair, rolar e levantar com graça. É preciso estar 100% presente em conexão com o seu centro de gravidade e a energia do seu parceiro. É uma dança linda e sofisticada de movimentos originados a partir do seu centro que se ramificam para os pés e as mãos. E claro, o coração, que precisa estar aberto para o corpo estar leve, em ordem de manter o equilíbrio dinâmico de dar e receber. Aikido é o máximo. Foi paixão à primeira queda. Sim, porque saber rolar leva tempo, prática e pode ser divertido. Por fora, a resposta foi: achei interessante. Compareci a mais aulas e mais aulas. Comprei meu próprio kimono. Conheci o professor que finalmente compareceu ao tatame. Cair, rolar, levantar, com graça. O que poderia ser mais poético que isso? É isso, gente. Eu fico emocionada, eu fico tão feliz, assim, de lembrar desse tempo e de honrar a minha história. Eu espero que, de alguma maneira, você se sinta inspirado, inspirada. Adquira o livro, se você ainda não adquiriu o livro, compre o livro, o link está na descrição deste episódio.
E se você já comprou, já leu, está lendo, por favor, deixe uma avaliação na Amazon, que é muito, muito importante que você deixe a sua avaliação. Por alguma razão, gente, podcast e coisas na Amazon, você tem que deixar uma avaliação. Porque senão parece que os podcasts e a Amazon não mostram mais para ninguém, entendeu? É uma coisa maluca essa, coisas da internet, da tecnologia. Então, gente, por favor, dá um tempinho, compra o livro, deixa a sua avaliação do livro, deixa a avaliação aqui do podcast para a gente continuar trazendo mais conteúdos para vocês. Como sempre, do meu coração pro seu, muito obrigada por estar aqui comigo. Um abraço enorme, um beijo grande e a gente se vê no próximo episódio. E no Tapete de Yoga. Um beijo.